Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a Eleusa Cristina, editora Autografia. Bem, hoje eu quero aí WhatsApp 21 986 31 6630, tá bom? Meu WhatsApp aí. Bem, pessoal, de uns vídeos para cá comecei a dar meu WhatsApp, estou recebendo muita pergunta, comentários, né? E tem uma amiga chamada Sônia, lá de Recife, Pernambuco, né? Que ela me fez uma pergunta que é algo já comum na minha vida, já natural, né? De muitos anos, antigamente eu não sabia responder, não, mas agora já é diferente, né? Não repara não que a minha camisa tá rasgada, é assim mesmo. Como eu falei com a minha esposa tá aqui do lado, assistindo o vídeo, a Eleusa. E eu falei para ela, eu gosto de mostrar as coisas mesmo, sabe? Eu sou pobre, sou simples mesmo, minha riqueza tá nos céus. Jesus não falou para juntar tesouro nos céus? Então, minha riqueza tá lá. E as nossas riquezas também, né, Eleusa? Nossos filhos estão lá, né? Boa tarde, pastor Douglas. Me chamo Sônia, sou a mãe do Everton, de Recife, Pernambuco, como ele lhe falou, que é um grande admirador do senhor e tal. Eu também sou admirador seu, Everton, porque na verdade nós devemos sempre compartilhar, né, uns com os outros, são trocas de favores, né? Você, por exemplo, admira às vezes os vídeos, a simplicidade. Isso porque você não me conhece pessoalmente. Quando a gente se conhecer vai ser melhor, né? Se Deus assim permitir, como eu já falei para você que tanto eu como minha esposa, nós temos convites para vários lugares do Brasil já há muitos anos. Não é por causa da nossa religião, é por causa das nossas amizades, né? E por causa do nosso testemunho de vida, que a gente tem amizade em vários lugares do Brasil. E já visitamos alguns, eu mesmo já visitei alguns. Tem a Gleice, que me convidou para Bahia. Tem o José, fez um convite para São Paulo. Um dia a gente vai estar junto também, né? E tantos outros aí, agora o pastor Flávio, né, para Campos, né? E a gente vai estar junto, sempre junto aí um com os outros. Ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais. Estamos na mesma linha, tá? Não tem ninguém melhor do que ninguém, está todo mundo na mesma linha. Sendo que às vezes você tem um conhecimento que eu não tenho. Você conhece uma profissão que eu não conheço, mas também eu conheço uma outra profissão que você não conhece. Ou às vezes nós conhecemos a mesma profissão, mas eu tenho uma qualificação melhor em certa área da vida, né? E em outra área você tem uma qualificação melhor que a minha. Então, na verdade, somos todos iguais e estamos aprendendo uns com os outros. Eu vou embora, como muitos já vieram e foram embora, vocês vão ficar aí, né? Os que forem ficar aí, os novos estão chegando, vão trazer novas ideias, porque tudo evolui. Existem crianças hoje que com 5, 6 anos de idade, eles falam como se fosse um adulto de 18, 17 anos. Isso é evolução e não tem como fugir disso. Tá aí, é fato, é realidade, vocês sabem disso. Mas vamos lá. Inclusive estou passando, a Sônia aqui falando, por esta mesma dor, né? Perdi meu filho há 4 meses, só que no caso o meu já está indo para 3 anos, né? Foram 2, no caso a Vitória 3 anos, o Vitor são 8 anos mais ou menos, né? 7 para 8 anos. Tenho uma grande curiosidade em saber quando acontece em um desdobramento fora do corpo. Melhor dizendo, uma experiência fora do corpo, como Paulo disse, né? Dizia em 2 Coríntios 12, ele deixou isso relatado, né? Que vai ao outro lado da vida, uma experiência fora do corpo que vai ao outro lado da vida, se os nossos entes queridos se encontram com o mesmo semblante, parecido com o mesmo corpo físico. Aguardo sua resposta. Bem, Sônia, eu estava aqui conversando com a minha esposa agora, mediante as experiências que nós tivemos fora do corpo, que eu já tinha antes deles partirem,
eu tinha arrebatamento em espírito, mas não era lúcido e nem consciente. Então os anos foi passando, por isso que eu falo da evolução. Se você for observar, tudo evolui. Tem um vídeo que eu gravei e mostrei como era o celular. Antes não tinha celular, era telefone, hoje tem celular, e como está o celular hoje. A mesma coisa eu comentei sobre o computador, como era antes e como é hoje, e continua evoluindo. Antes você tinha dificuldade para espremer a laranja. Hoje você só encosta ela numa máquina que faz todo o processo e o suco desce. Antes você às vezes queria cortar com a faca uma batata, uma cenoura. Hoje tem um multiprocessador que tu joga ali em questão de segundos. É segundos. Já corta a batata todinha. Então isso é o que? Evolução. E não tem como fugir disso. Então, o que eu quero passar para a Sônia? Né? E para os demais telespectadores. Mediante as experiências que eu tive antes de meus filhos partirem, né, fora do corpo lucidamente, eu vi meu pai, eu me encontrei com meu pai. Eu não entendi nada porque eu encontrei meu pai dentro de uma sala toda branca, né, na época, e estava sem um braço, né? Ele estava sem o braço direito, estava só com o braço esquerdo. E ele estava sendo tratado por 2 homens de branco. Ele estava em cima de uma maca muito bonita, toda branca, né? É uma coisa que não se vê aqui. Eu senti muita paz naquele lugar ali, naquele quartinho. Era um quarto mesmo, igual de um hospital. Eu me lembro que eu perguntei, e era a aparência do meu pai, todinho, era ele, era o meu pai, eu sabia. E aí eu perguntei a um dos homens de branco por que ele estava sem braço. E aí ele falou para mim, esse braço é o braço que ele bateu muito na sua mãe. E infelizmente, quando eu era criança, meus irmãos, que um já partiu também, que é o pastor Paulo, meu irmão mais velho, né, que fundou inclusive muitos ministérios, ele e eu, a gente queria fazer alguma coisa, mas não podia, quando o papai batia na mamãe, e às vezes por razão boba, às vezes não tinha nem motivo. Ele criava o motivo e batia na minha mãe. E meu pai, às vezes, ele oscilava, ia para a igreja, não ia, às vezes, independente da igreja ou não, porque tem pessoas que não vão à igreja, mas dá testemunho de vida, eu conheço várias, né? Porque nós somos a igreja. Isso já é um outro vídeo também que eu gravei falando sobre isso. E o que acontece? Acontece que aquele braço que o papai batia, ele estava sem lá no mundo espiritual. Mas o rosto, o corpo dele era todo igual que quando ele estava aqui na Terra. E quando nós o vimos pela última vez, sendo que ele estava com uma aparência boa. Tá entendendo? E aquilo ali mexeu muito comigo. Aí depois eu vi vários testemunhos de arrebatamentos, vários evangélicos, pessoas kardecistas, budistas que investem no negócio do mundo astral, né? E fui fazendo um levantamento, em um modo geral, para me entender. Então, segundo o que eu entendi, essas pessoas, elas quando vão para o outro lado, né, por exemplo, meu pai batia muito na minha mãe. Então, existe um processo no mundo espiritual, né? Existe um processo no mundo espiritual, mas isso daí é um outro assunto. O que eu quero falar é que o meu pai era o mesmo. E já no caso da minha filha, Vitória, quando eu tive a experiência fora do corpo, que eu encontrei com ela várias vezes, e encontro até hoje, mas não constante como foi em 2016 e 2017. Mas hoje em 2018, se eu não me engano, hoje é dia 28 de 2018, de março de 2018, a experiência que eu tenho e que a minha esposa tem, a Ileusa, a gente encontra a Vitória normal. Só que a última que eu tive agora, ela já estava maior. E eu vi um testemunho de uma pessoa, eu não me lembro se foi um pastor, uma pastora, que teve essa experiência, né? Muitos pastores estão tendo experiências assim, né? Pastoras, missionários, amigos meus estão me procurando, estão tendo experiências que não estão entendendo, eu estou explicando o que eu entendi porque eu tenho muito arrebatamento de espírito a ponto de ver meu corpo a ponto de ver o meu corpo deitado, né? De ver o meu corpo espiritual fora do corpo físico,
melhor dizendo assim. Então os meus sonhos são lúcidos, eu sei que eu estou no sonho e eu sei que eu estou dormindo, tá? Eu não tinha isso, agora eu tenho constantemente. Constantemente que eu falo não é todo dia, é quando eu oro a Deus e peço a Ele, Senhor, se puder, se for de sua vontade, leva o meu espírito hoje para aprender no mundo espiritual, né? Já vi batalha espiritual, já participei de batalha. Minha esposa, às vezes ela participa de batalha espiritual, é que ela não gosta de comentar com ninguém, ela fala comigo. Porque ela é assim mesmo, ela não gosta de falar muito, né? Assim, ao público eu já falo. Então o que acontece? Cada um vem com um propósito, não tem como fugir. O que acontece? Eu vi a Vitória e eu pesquisei para me encontrar, ela está maior. Ela, quando estava aqui, ela estava num tamanho, ela agora está maior. Ela cresceu, desses 2 anos e pouco que passou para cá, ela cresceu. E eu vim ver eu vi uns testemunhos e encontrei um, de vários que eu procurei, inclusive em livros que eu li, né? Em vários livros para me entender um pouco sobre o que eu vi e percebi. Encontrei em um que eu não lembro bem agora, porque é tanta coisa que a gente lê e vê, que no mundo espiritual dá-se continuidade do crescimento, né? Porque o mundo espiritual, entrou uma abelhinha aqui, que ela está querendo alguma coisa. No mundo espiritual, que eu queria compartilhar com vocês, existe algo muito importante, né? Nem tudo a gente pode falar, dá vontade de falar muita coisa, que tem lógica, tu vê que tem lógica, mas você acaba não falando, porque você ouve do próprio Deus e fala, existem coisas que é para você. E agora mesmo acabei de ouvir um louvor, que o cantor ele fala isso, existem coisas que é para você, que Deus mostrou para você, com algum propósito lá na frente, tanto aqui na terra, como no céu, porque do outro lado a vida continua, né? E isso eu percebi naturalmente, como eu falo nos outros vídeos, e como já estou recebendo comentários de pessoas que estão tendo experiência e estão vendo já os céus, pessoas andando, conversando, outras estudando, me perguntaram sobre isso. Tem escola nos céus, tem lá, o céu não é diferente da terra, a não ser num sentido. O amor prevalece lá, a honestidade, a integridade, tudo lá prevalece. O que é que a gente tenta fazer prevalecer, lá já existe, lá não tem egoísmo, nada disso. Então, para entrar lá não é fácil, tem que ralar muito, tem que trabalhar muito. O seu lado pessoal, tem que trabalhar muito. Então, o que acontece, Sônia? Do outro lado é o reflexo do que é daqui sim, tá? A aparência da pessoa, né? No caso, o seu filho, você ainda não teve um encontro com ele no mundo espiritual e deixa na mão de Deus, tá? A Bíblia, ela proíbe você invocar os espíritos. Por que proíbe invocar os espíritos? Muita gente não sabe. Por isso que Paulo fala que as coisas espirituais é para os espirituais. Tem coisas que eu converso com amigos meus, que eles chegam, Douglas, fulano de tal está chegando aí. Tem um vídeo que eu comentei sobre isso. Vamos parar de conversar que ele não vai entender nossa conversa. Então os espirituais, os que têm experiências espirituais sabem. Quando você está do outro lado, é uma coisa. Quando você está aqui, é outra. O corpo físico te condiciona às condições da terra. E o corpo espiritual te condiciona às condições do mundo espiritual. Existe uma ligação entre o corpo e o espírito. O corpo espiritual e o corpo físico, melhor dizendo. Tá? Primeiro, como eu sempre falo, cito 1 Coríntios 15:44, tem outros versículos também que eu estou encontrando, que Paulo inclusive fala, né, sobre o corpo espiritual e o corpo físico. Por isso que Salomão disse, né, eu já deixei isso bem claro, que o corpo volta ao pó e o espírito a Deus, que vai prestar conta daquela vida. Após a morte, segue-se o juízo. Após a morte do corpo físico, segue-se o espírito ao juízo, prestação de conta da vida e da missão que ele teve aqui na terra. E nós somos esse corpo espiritual, que o físico volta ao pó
a terra que o deu, o pó que o deu, né? O corpo físico. Então, no mundo espiritual, o corpo espiritual, ele vê o corpo físico como um veículo. E quando eu tenho essas experiências, eu olho naturalmente meu corpo deitado na cama, eu vejo naturalmente aquele corpo como um veículo. Eu já dei um exemplo uma vez aqui. É um carro desligado ou é um carro ligado? Quando eu vejo ele na cama, é um carro ligado, mas sem o motorista. O carro desligado é quando ele está morto. Desligou. Mas o corpo físico, quando ele está em cima da cama, né? Eu percebi naturalmente, lucidamente eu percebi. Tá? A um ponto de ter telespectador que já botou esse comentário. Eu não tinha visto um vídeo com tanta lucidez. Né? Quem colocou isso, se eu não me engano, foi o Zaire Mil, né, que é o José lá de São Paulo. Hoje é um grande amigo meu, a gente conversa muito. O meu corpo, quando estava na cama, lucidamente eu percebi um carro ligado na chave, mas sem o motorista dentro. Já percebeu como o carro fica ligado? Mas não tem o motorista. O motorista dentro dá a partida e o carro, né, vai direção, vai para onde quiser. É a mesma coisa. A alma, né, uns falam alma ou espírito, quando está dentro do corpo físico, né, como está agora, nesse caso meu, está dentro. Então ele está ligado, está funcionando. Quando a gente dorme e o espírito ele sai, é como se o carro tivesse ligado ainda. Ele não está morto, porque ele não está desligado, ele está ligado, mas o espírito, a alma, saiu do corpo. Aí é onde às vezes a pessoa, fui em tal lugar, né? Aconteceu isso, tive um lindo sonho com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com o meu primo, né? O pastor Dom Pipa, ele fala, né, que, mas no caso do pastor Dom Pipa foi morte clínica mesmo, né? Ele ressuscitou, ele encontrou com todo mundo do outro lado lá da vida, e ele fala, eu não vou mentir, inclusive o Brasil, tá? Eu vou declarar isso para vocês. O Brasil tentou impedir. Que Brasil? Não vou dar o nome da editora. Uma editora evangélica tentou impedir que ele falasse tudo que ele viu do outro lado. Aí o que ele fez? Ele fez um livro do jeito que eles queriam, mas ele não deixou de lançar o livro original, falando que ele viu realmente, que é 90 minutos no céu. Compra esse livro, vê o filme 90 minutos no céu. Ele fala claramente, eu vi amigos que já tinham partido há anos, meu professor da escola dominical, pessoas de outras religiões, ele encontrou lá nos céus. É onde a gente vê que não é religião. Então, Sônia, a gente realmente vê a pessoa do outro lado como ela era aqui. Por quê? Agora eu vou falar. Porque quando você está no mundo espiritual, eu percebi isso, não tem essa preocupação de que minha aparência está velha, minha aparência está nova, eu tenho que estar com cabelão até aqui, a minha casa é pequena, tem 2 quartos. Não, eu quero uma casa, uma mansão. No mundo espiritual não tem isso, não. Tá me entendendo? Não tem essa vaidade, não. O processo é aqui é a prova, as aflições. Então o corpo espiritual, ele precisa desse corpo físico para viver as provas. Olha só bem o que Jesus fala. Vamos lá para a passagem bíblica. Não ajuntem tesouro na terra. Em outras palavras, Jesus está falando, não se preocupem com a terra. Em que sentido? Sua vida terrena, de se apegar às coisas terrenas. Que Jesus estava falando, vocês não são daqui, não trouxeram nada e não vão levar nada. Então, acorda, desperta, vocês estão dormindo, isso aqui é uma passagem. Vocês estão sendo provados, aflições, tribulações, tudo é aqui, o processo todo é aqui, né? Então, o que acontece é isso. Então, quando eu vi a Vitória, eu vi normal, tá me entendendo? E eu agora, um encontro que eu tive com ela, que eu gravei o vídeo, eu vi ela num crescimento, eu vi ela crescendo, ela já estava maiorzinha um pouquinho.
E eu já encontrei isso num livro, né, que fala justamente a pessoa teve a mesma experiência e encontrou um ente querido do outro lado. E é como eu sempre falei, como está na Bíblia, nós não devemos invocar o Espírito, tá? Deixa isso normal, acontecer. Ora a Deus, fala com o papai. Ele é o Criador, Ele é o que manda em tudo e Jesus está no comando de tudo. Jesus é o comandante, é Ele que dá as ordens. Se ele vê que há uma necessidade, com algum propósito, Ele vai permitir, como já está permitindo, né? Tem um outro pastor que partiu, eu me esqueci o nome dele, da Assembleia de Deus, o testemunho dele está rodando o mundo inteiro no YouTube, e ele teve uma EQM, experiência de quase morte, que ele encontrou o pai dele, disse que o pai dele, ele viu o pai dele da mesma forma que o pai dele tinha partido já muitos anos atrás, né? Foi isso? Não, me engano. Ele encontrou com o pai dele, mas não sabia que era o pai dele, né? Ele era criança ainda, ele não lembrava da fisionomia, era tipo bebê, um negócio assim. Mas ele encontrou amigos, né? Tem um Colton Burpo, né, que encontrou o bisavô nos céus, a irmã, pastor Colton Burpo, hoje tem um ministério lá nos Estados Unidos, né? Tem outras pastoras aí também que eu já vi que reencontrou ente querido. E Deus trabalha. Tem uma senhora lá no meu trabalho que ela parava na portaria para ficar ouvindo às vezes e ficar me perguntando: como foi seu sonho com a sua filha, pastor Douglas? Ela é budista. E ela me perguntava, eu contava, porque tem 2 anos que minha filha partiu num sonho. Eu falei, e a senhora pensa todo dia? Claro, eu vou esquecer da minha filha, todo dia eu penso nela, eu fico pensando como está minha filha do outro lado, e isso é aquele budista. E aí você vê que não é por causa do fruto do pensamento. Que se ela pensava todos os dias na filha, durante 2 anos ela não teve um sonho com a filha, e por que eu e minha esposa tivemos constantes sonhos e conversamos nos sonhos com a nossa filha, ao ponto da nossa filha falar no sonho assim: tá tudo bem comigo, não precisem ficar preocupados, continue a vida de vocês, continue a missão de vocês, continue caminhando, lá na frente a gente vai se reencontrar. E aí? Me explica esse sonho, lucidamente meu e da minha esposa. E aí? Então não são sonhos, são encontros reais, é o encontro de almas. As almas se encontram quando há um propósito. Hoje nós entendemos, eu e minha esposa, tudo o que nós passamos, o porquê passamos. Hoje a gente está recebendo comentários de pessoas, Sônia, como o seu próprio filho, e você mesmo me mandou, né? A própria Sônia me mandou aqui um comentário antes. Pastor Douglas, boa tarde, sou a mãe do Everton, e que perdeu um filho recentemente. As suas palestras e seu livro têm sido instrumento de grande valia para superarmos esse momento que atravessamos. Deus continue abençoando o Senhor e as suas obras. Toda a família manda-lhe um abraço. Assinado Sônia, Recife, Pernambuco. Então, a própria Sônia mandou aqui, né? E eu botei aqui para ela, amém. Se puder, entre em meu Facebook. Hoje é minha amiga no Face, né, Sônia? E eu só sou um instrumento de Deus, como milhões de instrumentos estão aí, estão chegando novos aí. Não se surpreenda com as crianças que estão chegando. Papai e mamãe, não se surpreenda. Seus filhos vão trazer mensagens do mundo espiritual. Muitos vieram com propósitos. Eu não poderei estar aqui para contar isso, mas você vai lembrar desse vídeo. Então, Sônia, é isso aí, tá? Do outro lado, é a aparência mesma. Entrega na mão de Deus, Deus cuida de tudo, tudo tem um propósito, tá? Assim como você, eu recebo inúmeros comentários, pessoas que, graças a Deus, uns perdeu o medo da morte. Tem 2 dias atrás que eu conversei com a filha de uma irmã, né, que é da Igreja Maranata, e ela lendo o livro, o primeiro livro que ela leu, ela disse que perdeu completamente o medo da morte. Opa, fiquei feliz da vida. Ela, poxa, graças a Deus, estou vivendo melhor, estou adorando mais a Deus, estou glorificando mais a Deus, porque eu sei que a vida continua. Claro, ninguém está dormindo, isso é coisa primitiva, isso já passou. Tem pastor que não prega mais isso, já tem pastor entrando em contato comigo: pastor, eu já estou implantando escola dominical, já o assunto sobre vida após morte, mediante a própria Bíblia mostra várias coisas que falam.
mas não da forma de que alguns ensinam, mas da forma que o Senhor vem instruindo. O que eu tenho instruído é justamente a gente não entrar em contato. Entra em contato com o Criador, e se ele vê que há um propósito, opa, e nisso vai criando, sabe o que? Uma ligação entre o céu e a terra, uma conexão sadia e natural. Ah, mas o demônio é fácil de identificar. Eu já ensinei várias pessoas, e tem pessoas que já estão identificando. Graças a Deus por isso, né? O demônio, espírito das trevas, espírito ruim, inimigo, cada um dá um nome. É fácil de identificar. Vou te dar um exemplo para fechar aqui o vídeo, né? Que são outros assuntos aí, acabo trazendo, né? Tá vendo, Sônia? A tua pergunta acabou me levando para outra, e a gente se motiva, né? Mediante as experiências que a gente vai tendo, identificando. Você chega numa casa ou em qualquer ambiente que você sente o clima pesado. Se o clima está tão pesado, você está sentindo ânsia de vômito, você está se sentindo mal, várias situações você está sentindo que está de errado, você sente o ambiente pesado, pô, ali está o inimigo, o mal está ali presente. Já quando você chega num outro lugar, ou até numa casa que tu sente um ambiente tranquilo, um ambiente de paz, você não quer nem sair daquele lugar de tanta paz, tu sente assim um amor, uma coisa que está purificando a tua alma. Você sente que ali está o quê? Os anjos, os seres de luz, cada um dá um nome, né? A energia positiva, né? Eu falo logo para todas as religiões, né? Que isso daí é coisa que vocês inventaram, que nós inventamos, né? Coisa do homem. E aí o que eu quero passar para você? Então aí você sente, tá me entendendo? E você sabe que quando é de Deus e quando não é. Tá me entendendo? Então o que eu quero passar para vocês? Para que vocês entendam, né? Que não tem que ficar invocando nada, deixa tudo acontecer naturalmente, porque está acontecendo com mais frequência e vai acontecer com mais frequência. Um outro detalhe, o inimigo não traz paz. Então se você sente paz, como tem pessoas que falam, pô, eu tive um sonho, acordei outra pessoa, eu estou renovado, eu estou vivendo com mais alegria. Isso acontece comigo quando eu tenho os arrebatamentos. Quer dizer, o inimigo veio me trazer motivação para viver, para mim continuar falando do amor, de perdão, ajudando pessoas, casais. Não tem lógica, não tem lógica. Então, quando você sabe quando é o inimigo ou não, é nesse sentido. Você vê que é algo que veio para te ajudar a contribuir com o andamento da sua vida aqui na Terra, física, até chegar o seu dia e sua hora, o teu tempo de validade. Então, Sônia, que Deus te abençoe, não fica preocupado, tá? Entrega na mão do Criador, tá tudo no controle, minha amada. E no momento certo, Deus vai permitir que você tenha um lindo sonho com Ele, né? Ou espero que não seja um sonho ruim. Eu vou dizer um lindo sonho, né? Mas existem casos ao contrário, sonho, tá? E que vê a pessoa do mesmo jeito, mas em um lugar de tormento, né? É fato isso, o tormento, o paraíso, é fato. Tem o paraíso e tem o tormento, tá? E tem o julgamento. Aí não cabe a nós, aí é com o juiz, né? O importante é você não se preocupar com isso e deixar na mão de Deus, que está tudo no controle de Deus. Tá bom, minha amada? Que Deus te abençoe, tá? Um forte abraço para você. Página Livro Entre o Céu e a Terra no Facebook, página Projeto Vitória no Facebook, YouTube Douglas Cavalcante, onde eu estou vestido de branco, e Projeto Vitória Cristina, canal no YouTube, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos aí, e vamos que vamos, a vida continua por aqui, quando terminar aqui do outro lado continua também, tá bom? Que Deus te abençoe, um forte abraço, Deus acima de tudo, tá tudo no controle. Vamos agradecer ao papai, né? Isso, ó querido Deus e Pai eterno, quero te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade, quero te agradecer e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, porque nós não somos merecedores, somos falhos mesmo, somos miseráveis, Pai, precisamos aprender muito ainda, precisamos crescer muito, que o Senhor sempre
faça com que a sua vontade venha prevalecer nas nossas vidas, e não a nossa, né? Como o próprio Jesus falou no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feito a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar com a Sônia, com os demais telespectadores, amigos, amigas, em o nome de Jesus. Amém. Shalom Adonai.